Boa tarde, telespectadores. Agora iremos abordar a temática da morte. Falaremos acerca do que é a morte, o que é o processo de luto, e no fim teremos um caso real que conta a relação entre um neto e o avô. O que é a morte? A morte é um fenómeno extremamente complexo, pois por um lado parece estar presente ao longo de toda a vida e por outro parece manter-se ausente ao longo da mesma. A morte é uma realidade complexa em que confluem sentimentos, atitudes e reações onde as representações de cada um são determinantes. Neste período, as emoções sobrepõem-se à razão. Deste modo, a morte de um indivíduo é, para os seus familiares e pessoas significativas, o início de um doloroso e complicado processo de adaptação. O que é o processo de luto? O processo de luto é um processo penoso e cruel, e as expressões de tristeza e amargura são inevitáveis. Perante uma perda importante, o indivíduo inicia um processo de luto que poderá decorrer durante um período de tempo indeterminado, imerso na sua dor, da qual recuperará lentamente. O que é o processo de luto? O luto não é um processo estático, pois o indivíduo que realiza o luto passa por várias fases. Não é um processo simples e ordenado, pois todas as dimensões coexistem com maior predomínio de uma ou outra dependendo do momento e da circunstância e, por outro lado, o processo de luto não é um fim mas sim um ponto de partida para uma reestruturação de um novo sentido de viver. Agora vamos conhecer um caso real, de perda de um familiar. O caso que se pretende abordar retrata a história de um indivíduo, Ricardo, nome fictício, que passou recentemente por um episódio de perda pessoal, uma vez que era uma pessoa significativa, o avô, Sr. José, nome fictício. O Ricardo é um jovem adulto de 22 anos, neto do Sr. José que nasceu, no dia 6 de setembro de 1927, e que faleceu no passado, dia 24 de agosto de 2008 com o diagnóstico de neoplasia da próstata. A relação entre o neto e o avô nem sempre foi o mais agradável, uma vez que no passado houvera uma zanga entre a avó e a mãe do Ricardo, o que acabou por afastá-lo temporariamente do contato com os avós. Durante as visitas que o neto lhes efetuava, conversavam sobre os seus estudos, os diferentes membros da família, como tios e primos, a saúde do avô, acontecimentos recentes entre outros aspectos e, o tipo de conversa que criavam levavam o Ricardo a referir que o Sr. José era sem dúvida uma boa pessoa, já que não se dava mal com ninguém, ao contrário da minha avó que parece ser uma pessoa fria e distante e que passa a vida a criticar os outros. Relativamente ao historial clínico do Sr. José nunca tinha realizado nenhum exame de rastreio para detecção do cancro da próstata, já que o seu médico de família referia que não era necessário. Era seguido numa instituição privada, quando lhe foi diagnosticado uma inflamação da próstata. Contudo, quando este apresentava crises ligadas à patologia recorria à instituição pública mais próxima. O Ricardo ficou a saber disto através do seu pai e quando foi visitar o avô, viu sentado numa cadeira, com uma voz fraca, os músculos das pernas pareciam que tinham desaparecido e ele nem conseguia ter forças para se pôr em pé. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em tão pouco tempo e eu senti-me inútil por querer ajudar e não poder fazer nada a não ser ouvi-lo falar da sua juventude. No fundo, quando eu tentava animá-lo, ele dizia-me que sabia como isto ia acabar, a que observasse uma reação emocional em que o neto experimenta sentimentos de impotência, inutilidade, tristeza ao ver o estado do avô. Para o Ricardo, o que mais lhe custou foi quando o meu avô me trocou o nome por um conhecido que também tinha ido visitá-lo, e percebeu quanto o meu avô estava mal e que não ia recuperar. Ele não merecia estar a passar por aquilo. Ele era uma boa pessoa. Aqui é possível observar uma reação emocional feita ao fato de o avô não ter reconhecido o neto. Este por sua vez pode ter sentido que não era assim tão importante para o Sr. José, já que possivelmente este era capaz de reconhecer por momentos outros membros da família. Foi então no dia 24 de agosto de 2008 que o Sr. José faleceu, de manhã durante a visita dos pais de Ricardo. Após a notícia de que o seu avô tinha falecido, o Ricardo
Eu sabia que no domingo anterior em que o tinha visto ele estava realmente mal, mas no fundo quando ouvi a minha mãe dizer-lhe que tinha falecido pensei, já. E senti-me mesmo triste, não consigo explicar. O funeral do Sr. José foi no dia 25 de agosto de 2008. A família encontrava-se toda reunida e, pouco tempo antes da missa do funeral, entrou uma pomba dentro da igreja e ficou muito tempo parada em cima da cruz. Depois, o meu tio tentou tirá-la de ela. Ela voou e voltou a pousar no mesmo sítio. Mais tarde veio para perto dos bancos. O meu tio foi para apanhá-la e ela deixou-se apanhar, depois soltou-a cá fora e ela permaneceu, durante todo o funeral, no telhado de uma casa bem perto da igreja. Não sei, mas aquilo pareceu-me um sinal dele, a querer dizer-nos que estava bem. O fato do Ricardo ser católico, e da pomba ser um símbolo de paz, pode ter contribuído positivamente para a aceitação da perda. Mas enquanto o Ricardo via o caixão a ser colocado na terra, chorei muito e pensei, para mim existem tantos vagabundos e ladrões que não fazem falta a ninguém e tinha de morrer logo ele. Fase de luto, revolta. Contudo, enquanto ia para casa e quando olhou para o pai que estava triste disse, eu sei que ele teve uma morte santa, porque o espaço em que ele ficou mal foi muito curto. É mesmo quando nos parecia que ele estava em agonia e sofrimento, os médicos garantiam que ele não sentia dores. Foi mais fácil assim, foi mal para nós que ficamos sem ele, mas ele teve 80 anos com qualidade de vida e só 2 meses menos bem, o que é muito difícil hoje em dia. Fase de luto, aceitação. Agora que já passaram quase 2 meses, o Ricardo pensa, apesar de a minha família ser a que atualmente se encontrava mais distante, foi o que ele escolheu para estar ao seu lado nos últimos dias de vida. Já que foi quando os meus pais estavam ao lado dele que ele faleceu, eu acho que ele agora está a ver quem eram os verdadeiros amigos dele. Eu sei que ele está bem, onde quer que esteja. Todo mundo ama, um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. É cada ser em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz.